Olá, está no ar o Parlamento com Deus. Hoje nós vamos falar sobre a importância da vacina contra o vírus do HPV, sexualmente transmissível. Aqui no estúdio eu vou conversar com a deputada Graça Pereira, com o ginecologista e obstetra Rogério Lacê e com o pastor da Igreja Batista, Olney Higgins. Muito bem-vindos ao programa. Obrigado por terem vindo. Doutor, eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre o HPV. O HPV é uma doença sexualmente transmissível, né? Afeta não só mulheres como homens, né? Hoje a gente sabe que na população mundial 290 milhões de mulheres estão infectadas, né? Dentre desse número de população aí, 32%, né, possuem o HPV do tipo 16 e 18, que são aqueles que influenciam a produção do tumor no colo do útero, né? Então é uma doença que tem uma importância grande dentro da sociedade. Hoje no Brasil é considerada a quarta, né, doença em termos de morte, né, de câncer no Brasil. Então, assim, é uma doença que tem que ter o cuidado na saúde pública, né, e graças aos nossos dirigentes, né, foi introduzida essa vacina para que essas crianças possam estar, daqui a algumas décadas, tendo essa proteção aí, né? Essa doença, ela não aparece quase sempre dos meninos, né? Digamos, dos homens, dos meninos. E como que as garotas podem se prevenir? Claro, o uso da camisinha é sempre uma prevenção, mas ela não consegue olhar, ver alguma coisa diferente, porque é uma doença que, na mulher, ela aparece rapidinho, né? Assim, dá aquelas verruguinhas. Dá umas verrugas. Assim, a importância da doença não é só a visualização da verruga. O que acontece? A verruga em si não é a nossa grande preocupação, né? Quando você vê uma lesão verrucosa, ela normalmente, né, 90% dos casos é do tipo subtipo 6 e 11, né, que a vacina também protege, tá? Mas eles não são o grande problema na saúde pública, né? O grande problema é aquela doença subclínica, onde ela não é visualizada, né? Porque o produzir verruga é um sinal de que aquela mulher teve um contato. E já está infectada. Está infectada, mas por um tipo que às vezes não é tão negativo na vida dela, né? O problema são os subtipos 16 e 18, que são aqueles que vão produzir, né, transformações oncogênicas, vão produzir tumor. E esses, às vezes, eles são de forma subclínica, eles não conseguem ser visualizados, né? Você vê, às vezes, a doença, mas você tem que ter um rastreio, né? O que a mulher tem de importância nisso? A mulher faz um rastreio, né? Ela faz o Papa Nicolau, né, que é o conhecido como preventivo, né, ginecológico, né, anualmente. E aí, nesse preventivo, você tem a chance de diagnosticar por aparecimento de células que identificam a presença do vírus ali. Agora, a verruga a mulher tem, o homem também tem. Isso. Quando você vê uma verruga, por exemplo, num aparelho genital de um homem ou de uma mulher, né, qual é a probabilidade dessa verruga ser um indicativo de HPV? Ou qual a probabilidade dessa verruga não significar absolutamente nada? Não, se apenas uma verruga. Existe isso? Não, a característica, né, do HPV, né, quando você visualiza, ela tem um diferencial. Essa verruga ela tem um aspecto de couve-flor, né? Muita gente chamava antigamente de crista de galo. Ela é circinada, ela tem as bordas irregulares, ela tem uma tendência a ser mais exofítica, ela é diferente de uma verruga vulvar comum, né? Ela tem uma diferença visual, né? E você tem alguns testes que você pode fazer para diagnosticar, né? Porque hoje você tem teste de pesquisa de DNA do vírus. Então você vai fazer um raspado daquilo ali e você vai identificar. Você pode tirar aquela verruga e mandar para a biópsia. Então você vai classificar, sendo ou não sendo, você vai classificar. Agora ela serve de alerta, né? Ela serve de alerta para que aquela mulher vá buscar um profissional ou vá buscar um atendimento para que ela possa diagnosticar se aquilo realmente é sexualmente transmissível ou não. Cada vez mais nós estamos vendo os jovens se relacionando mais cedo, né? Então nós estamos vendo
E o senhor que é pastor, que é professor, lida muito também com jovem, a gente não devia de passar para esses jovens que essa prevenção, ela tinha que começar, já que eles estão optando por essa vida sexual tão cedo, tem que ter uma prevenção, porque o jovem ele é muito assim, vamos fazer, tudo bem, para ele tá tudo bem, né? Não há perigo. A morte vai passar, mas não é aqui, é ali, né? O câncer vai pegar, mas nunca em mim, né? Então, a gente não tinha que aconselhar mais esses jovens? Eu penso que a questão das igrejas é meio frustrante nessa área, porque eles não trabalham isso. Então, as igrejas passam muito por cima sobre essas questões sociais, clínicas, e não querem se expor, e quando você não se expõe, você não ataca o problema. A questão da camisinha que o doutor falou, o preservativo, e nós estávamos conversando um pouco antes ali, não há preservação para o HPV, porque as regiões não são protegidas. O contato não se dá pelo aparelho ginecológico em si, e sim por uma região de uma abrangência muito maior, externa, que leva ao HPV também do mesmo jeito. Então, falávamos sobre a questão queria até que o doutor falasse um pouco sobre isso, do homossexualismo. O homossexual está sujeito a isso também. E a gente só pensa que as meninas, porque a saúde pública só contemplou as meninas. Sim, eu queria até ir nessa carona aí com o pastor em relação a essa pergunta, que é a seguinte: a mulher tem como diagnosticar pelo Papa Nicolau, e o homem, como é que o homem pode cuidar disso melhor? Assim, a gente sabe que já para fazer o exame de próstata é aquele sacrifício, né? Então, como é que o menino se previne, o rapaz? Olha só, a questão do HPV é uma questão muito mais abrangente, né? Ela não, hoje, né, a vacinação, ela está contemplando realmente o sexo feminino, né? Mas o sexo masculino também está exposto, né? O que acontece? O tumor, ele não aparece só no colo do útero. Essa era a nossa dúvida, né? Ele pode aparecer na vulva, na vagina, na garganta, na boca, no lábio, no ânus, né? Então, ele tem multiplicidade de ação. Como ele tem um caráter, né, de produzir, né, uma transformação celular, e essa transformação celular gerar um tumor, esses outros sítios todos têm que ser pesquisados, né? Se você acha uma lesão, por exemplo, numa mulher, na vulva ou no colo, você vai ter que procurar todos os outros sítios para ver se eles também não têm lesão. Né? Se ela teve relação anal, ela vai ter que ser investigada naquela região. Se ela teve relação oral, ela vai ter que ser investigada nessa região também. Ela vai ter que passar num prócto, ela vai ter que passar num uro, ela vai ter que passar num otorrino. Né? Sim, a minha dúvida é a seguinte, doutor, porque a mulher consegue detectar isso no Papa Nicolau. O senhor mesmo disse que nem sempre a doença vai apresentar aquela verruguinha, né? Então, e o homem, como é que ele vai descobrir que ele tem isso? Se a lesão não for visível a olho nu, né, hoje você tem os métodos de escopia, né? Por exemplo, a mulher faz a colposcopia, né, que é um exame que você consegue dar um zoom com aumento do colo do útero e ver as lesões que o olho nu você não consegue ver, colocando algumas soluções para poder tingir e você verificar a presença de lesões suspeitas do vírus. No homem, isso pode ser feito pela peniscopia, né? Que é a mesma ótica que você vai usar, só que em vez de você estar utilizando ela de forma ginecológica, você vai estar utilizando pelo urologista. Você pode fazer um exame que a gente chama de captura híbrida, né, que vai identificar o DNA, a presença do DNA viral. Né? Você pode fazer isso transuretral, você pode fazer na região peniana, você pode fazer isso na garganta, em qualquer sítio que seja. Para fazer o exame, tem algum sintoma assim, alguma dica que o senhor possa dar para os nossos telespectadores? Do seguinte, olha, se você estiver sentindo isso ou tiver esse sintoma, vai fazer o exame para ver se você não está com HPV. O exame, né, já se diz, né, que ele é um exame preventivo. Né? Você dizer assim, você pode ter sintomas claros de HPV? Não. Você não vai ter, a não ser que você visualize a verruga. Mas naqueles casos onde você não tem visualização de verruga, é no exame rotineiro mesmo. E o senhor chama de rotineiro o quê? Uma vez por ano? Uma vez por ano é o ideal. Mas no sangue não se detecta. No sangue não se detecta. Só através de exames locais. Locais. Agora, pastor, também pegando uma carona com o que a deputada já começou aí a conversar com o senhor.
Como é que o senhor trata isso na sua igreja, né? E em relação às pessoas que estão lá também ouvindo o senhor? Porque é um tabu na sociedade ainda, né? Se falar sobre sexo, falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. Como é que o senhor trata isso? São questões delicadas. Nós vemos a Bíblia quando fala sobre questões de menstruação, sempre é um campo delicado, né? Mas é um assunto recente. E as igrejas ainda não começaram a tratar. Uma ou outra igreja aborda isso. Quando estávamos na campanha da vacinação e as meninas com aquelas reações, a televisão noticiando, reações, febre, enjoo e os pais preocupados, a minha tese sempre foi que a espiritualidade não deve descartar a ciência. Nós precisamos orar, mas não evitar descartar, melhor dizendo, a questão da vacinação. Deve ser um preço a ser pago. Vai enjoar? Tudo bem. Qual é a vacina, qual é a prevenção que não tem a sua reação, o seu efeito colateral? Você toma uma vacina para antirrábica ou contra o tétano, gripe, né? A gripe. A da gripe incomoda. Minha mãe tomou, ela ficou gripada e disse assim, se eu não tivesse tomado, eu estava bem. Eu falei, não, mas isso é só assim. Depois, ao longo do tempo, nós fomos ver que aquilo foi um adianto incrível. Não, mas é verdade, porque eu também tomei as 2 vezes que eu já tomei, fiquei gripada. E as reações, muitas vezes, são do seu sistema imunológico, né? Reconhecendo a presença do vírus na corrente sanguínea, né? Então, esse reconhecimento, ele é importante. Né? Isso é uma visualização de que a vacina tem sua função e seu organismo está cumprindo seu papel. Se você talvez não tiver reação nenhuma, você pode não estar cumprindo seu papel. Né? E você não vai saber como vai ser isso. Daniela, né? Penso que as igrejas, algumas igrejas, elas adotam a prática de que a fé deve descartar a ciência. E nós não entendemos desse jeito. A ciência tem que ser abraçada pela fé, pela igreja, os fiéis devem fazer uso daquilo que está ao seu alcance. E se não for assim, eu penso que Deus está sendo tentado erradamente. Você deve orar, deve buscar a Deus, mas isso não descarta a possibilidade de as porções medicamentosas e os usos do medicamento, ir ao médico com frequência, fazer a prevenção. Uma coisa não descarta a outra, em hipótese alguma. Eu vou pedir licença. Com esse raciocínio, eu vou encerrar esse primeiro bloco para deixar as pessoas refletirem, você que está em casa, refletir a respeito disso. A gente volta já já, não sai daí não.